Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje diferente, com fundo musical, louvor Anjos com Fernanda Brum, só o playback. Por que eu coloquei essa entrada? Que um dia Deus me mandou colocar um programa no rádio. E antes de Deus me dar essa ordem, aqui nós tivemos a visita de um pastor no início da igreja, que Deus usou ele, dizendo que Deus ia tirar essa igreja do anonimato. E passou-se os dias, Deus falou para mim colocar um programa no rádio. Então, colocamos o programa no rádio. O primeiro rádio foi numa rádio que tinha aqui próximo, Nova Sião. Me parece que era Nova Sião, não estou me lembrado. E foi uma experiência, mas antes disso, logo no início do meu casamento, eu fui chamado, me deram uma oportunidade para trazer uma palavra no rádio comunitário aqui desse bairro Gardenia Azul. E durante um bom tempo eu fiz, um programinha de meia hora, com a palavra, com oração. Isso me serviu de experiência. E depois o Senhor nos colocou numa rádio mais possante. Foi aí que Deus tirou a igreja do anonimato, que através do programa fazia eu, minha esposa, todos os dias tinha programa, eu, minha esposa, e às vezes algum dos irmãos também faziam o programa quando eu não podia, e às vezes fazia eu e minha esposa junto. Eu posso dizer que foi um sucesso. O nome do programa era Cante a Vitória. E Deus tirou a igreja do anonimato. Através do programa, Deus alcançou muitas vidas. Então eu quero dar início com esse vídeo relembrando este tempo, que foi um tempo muito abençoado. Bom, o assunto de hoje versa sobre o problema revolta. Por quê? Porque nesses dias o Senhor me deu uma revelação profética sobre a pessoa que fica revoltado. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós iremos usar, a minha esposa chegou aqui e me falou que o primeiro programa que nós fizemos foi na Rádio Adonai. E eu falei, sim, Nova Sião. Nova Sião era outra rádio que eu até fui chamado para colocar programa lá, mas não foi possível. Mas o primeiro programa foi na Rádio Adonai. E o segundo foi... Ela já saiu. Bom, eu esqueci o segundo aonde que foi, sabe? Sabe aquele negócio que a gente esquece? Bom, o importante foi que o último programa que nós fizemos se chamava Cante a Vitória. O primeiro era A Voz de Deus. Esse programa Cante a Vitória foi um sucesso. Bom, como nós vamos falar sobre revolta, porque o Espírito Santo de Deus esses dias me deu uma revelação, uma palavra profética sobre revolta, quando o crente fica revoltado, Bom, as ações de um crente revoltado vai depender de que tipo de ação você vai ter. Uma ação contra o teu problema ou uma ação contra a vida que você está levando, Aí ficar revoltado com os problemas e fica revoltado com os outros. Por causa dos seus problemas você vai se levantar contra os outros. É aí que está errado. Então vamos à palavra profética. O que diz?
Olha o que o Espírito de Deus me falou. Aquele crente que é revoltado com a vida, que não está ligando para mais nada, ele vai levando a vida como uma coisa fútil, sem valor. Então darei aperto para provocar uma reação e assim esperar uma mudança. Para Deus trazer de volta aquele filho que está pecando e errando, se desviando da verdade, saindo da luz para as trevas, porque se revoltou contra Deus, contra tudo e contra todos. Deus, o que ele vai fazer? Ele vai apertar aquele crente para ver se aquele crente volte ao primeiro amor. Pensando neste assunto, Deus me levou lá na história do filho pródigo. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. Está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. O filho procura o pai e diz: pai, me dê a minha parte, quer dizer, me dê a minha herança, que eu quero ir embora. E quem fez isso foi o filho mais novo, não o filho mais velho. A lei diz que quando o pai morre, quem assume a casa, a liderança, é o filho mais velho. Só que a cultura do Oriente é diferente da cultura nossa aqui do Ocidente. Aqui não tem muito respeito pelo pai, sabe? Passa pela palavra do pai. Mas no Oriente, até para se cortar uma barba, precisava pedir consentimento ao pai. Para se casar, pedia consentimento ao pai. Aqui não. Então, naquele tempo, era bem diferente do que é hoje. Então, quando Jesus contou essa parábola do filho pródigo, eu posso imaginar que quem estava ouvindo Jesus falar ficou olhando um para o outro. Eu não acredito nesse negócio aí não. Não é assim que acontece aqui conosco não. Essa cultura aí está sendo muito diferente dessa história que ele está contando, porque aqui no nosso meio não acontece isso não. Então, o filho mais novo procura o pai e diz: eu quero minha herança. Então, isso significa mais que o filho queria mais que o pai morresse. Morre logo que o senhor está me atrapalhando de viver a vida que eu quero. Não é? Nós iremos falar sobre opinião. Por quê? O pai não disse para ele: não, meu filho, você não pode fazer isso, não vou te dar nada não. Mas o pai aceitou a opinião do filho. Não foi? A opinião do filho era que o pai desse a herança e ele ia embora. O filho mais velho ficou e o filho mais novo foi. Então, a palavra, a parábola filho pródigo significa pródigo. Pródigo significa gastador. Por isso o nome do mais novo é gastador, né? Se você é uma pessoa que gosta de gastar, você vai ficar pobre rápido. Ninguém fica rico se ficar só gastando. Não, tem que ter entrada para tu poder saída. Não pode ter saída mais do que entrada. Se você fizer assim, você não é sábio. É por isso que muita gente está no cheque especial e está no vermelho. Por quê? Porque gasta mais do que ganha. Isso é loucura. E o filho estava cansado daquela vida com o pai e pediu herança. O pai deu, não negou e ele foi embora. Então ele matou o pai dele pedindo a herança. Porque nenhuma herança é dada sem que o dono da herança esteja vivo. Se ele estiver vivo, ele não pode dar a herança. Entendeu? Pela lei. Mas só depois que ele morre. E quem assume tudo que o pai tem é o filho mais velho. Então, quer dizer, ninguém desrespeitava o pai naquela época.
E após a morte do pai, ninguém poderia desrespeitar o filho mais velho. Cultura da época. Meio muçulmano, meio judeu, lá no Oriente. Então, Lucas capítulo 15 diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo solutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti o céu e perante ti. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Ele lembrou. Na hora da fome, na hora que ele já não tinha nada, ele lembrou da fartura que ele tinha com o pai. E que os trabalhadores que trabalhavam com o pai estavam vivendo melhor do que ele. Ele precisou passar um grande aperto para raciocinar. Satanás tira o raciocínio bom do homem, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Então, a respeito da palavra da revolta, a Bíblia não diz que esse jovem, esse filho pródigo estava revoltado, mas na igreja muito crente revoltado, sabe? Eles não conseguem vencer na vida cristã, eles vivem uma vida totalmente errada nos padrões bíblicos. Eles estão longe de Deus. E quando eles estão longe de Deus, longe da igreja, longe do convívio do corpo de Cristo com os irmãos, ele é outra pessoa. Dentro da sua casa, ele xinga palavrão, ele briga, ele contenda, ele vive uma vida dissoluta, uma vida errada, e ele faz coisas que o ímpio faz. E quando vem na igreja é um santinho. Esse crente está com a vida derrotada, porque ele não quer viver a vida com o pai, ele prefere viver a vida com o mundo. O filho pródigo quis viver a vida com o mundo, ele não queria viver a vida com o pai, ele só deu valor à vida com o pai depois que ele foi viver a vida do mundo. Você quer viver a vida do mundo, você vai perder a comunhão com o pai, mas o pai continuará te amando. Conta a história de um pai que o filho foi embora de casa e desde aquele dia o pai nunca mais fechou a porta com chave. Ele deixou a porta encostada. Quando, depois que passou muitos anos e ele retornou, abriu a porta, bateu na porta e viu que a porta estava aberta, ele entrou e ele perguntou ao pai: Pai, por que o senhor deixou a porta encostada? Desde que você saiu, meu filho, eu deixo a porta encostada. Porque nunca eu vou impedir de você entrar na minha casa, porque a minha casa também pertence a você. Aleluia! Deus é amor. Deus te ama. E aí ele entendeu. Porque a porta estava encostada. A porta está encostada. Quando você quiser voltar à igreja, a porta da igreja não estará encostada, ela vai estar aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando o texto.
E levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe aos pescoços, o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestir-o, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia! A pessoa do pai no Oriente é muito importante, é o mais importante numa família. Então, como eu disse, quando o pai morre, vem o filho mais velho e assume toda a responsabilidade do lar. Aleluia! A herança não pode ser dada se o pai estiver vivo. A opinião do Oriente é diferente do Ocidente. Mas nós devemos respeitar as opiniões. Se você estiver errado, enxergue que você está errado com a opinião dos outros. Quando alguém diz, é isso e isso e isso que eu quero falar com você. Ou o cristão diria, é isso e isso e isso que Deus manda te dizer. O profeta diz, eis que esta é a palavra do Senhor para você. Você rejeitaria a opinião de Deus? A respeito de opinião, eu tenho uma historinha para te contar. Olha que história interessante. Existiam 5 cegos. E um dia, ele ouviu dizer que um homem muito rico tinha um elefante, tinha comprado um elefante, e eles nunca tinham colocado as mãos no elefante, porque eles nunca conseguiram ver, eles eram cegos. Foram lá e pediram para ver o elefante, e aquele homem deixou os 5 cegos ver o elefante. Aleluia! Então, o primeiro cego colocou as mãos na presa do elefante e disse, puxa, parece uma lança. O segundo cego foi e colocou a mão na cauda do elefante e disse, parece uma corda. O terceiro cego foi e colocou as mãos na tromba do elefante e disse, poxa, parece uma cobra. O quarto cego foi e colocou as mãos no joelho do elefante e disse, parece uma árvore. E o quinto cego colocou a mão nas grandes orelhas do elefante e disse, parece um leque. Veio mais um cego. Eu disse 5, mas são 6. O sexto cego colocou as mãos no corpo do elefante. Quando ele colocou a mão no corpo do elefante, ele disse assim, puxa, parece uma parede áspera e forte. Aí veio um sábio. Aleluia. E o sábio pôde dizer para eles que qual era o todo do elefante. Mas cada um tem a sua opinião. Mas só que o ponto de vista de cada cego não era o único. Certo? Então nós aprendemos que devemos valorizar a opinião dos outros. Não é isso? Aquele cego que colocou a mão na cauda, respeitaria aquele cego que colocou a mão no dente do elefante. Mas não, essa é a minha opinião. Mas não tem gente assim, ignorante, que diz que não, a minha opinião é que é certa. Ele nunca está aberto a uma reunião para ver quem está certo. Não é verdade? E se você estiver errado, você que acha que é certo,
Você acha que Deus errou? Existem muitas pessoas que acham que Deus errou, né? Mas quando você conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, você nunca vai dizer que Deus errou. Deus nunca erra. Aleluia! Deus sempre estará certo. Ele é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto do filho pródigo fala que o pai aceitou a opinião do filho mais novo, mas agora o filho retornou, houve aquela festa e veio o filho mais velho, porque ouviu o barulho da festa e ele veio chegando e perguntou: o que é isso? O que está acontecendo aí? Vamos ao texto? Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão mais novo, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, e tinha se perdido e foi achado. A opinião do filho mais velho estava errada. Deus nunca vai dizer que a tua opinião está certa se ela estiver errada. Então você fica sabendo que quando você estiver errado, admita que você está errado e não se revolte com a vida que está te trazendo muitos problemas. Aleluia! Mas olhe para Deus, que Ele tem a opinião certa, Ele tem a palavra verdadeira. Existem muitos que querem voltar para a casa de Deus e estão impedidos. Eu tenho uma experiência muito forte para contar para você. Uma certa irmã de outra igreja entrou aqui por essas portas. E quando ela entrou por essas portas, eu prestei atenção nesta irmã. E ela foi embora e voltou novamente, foi e voltou. E um dia o Espírito de Deus me mostrou uma tarja preta sobre o ventre daquela irmã. E eu falei: ela não está grávida, porque eu estou vendo essa tarja preta. Então a minha esposa, que sempre é cautelosa, eu, ao contar essa revelação sobre esta mulher, essa irmã, ela disse: eu não te contei, vou te contar agora. Ela me procurou e falou: ah, bispa, eu vim aqui porque eu precisava de uma resposta de Deus, porque eu queria saber se eu realmente estou grávida. Aí nós entendemos por que Deus mostrava aquela tarja preta. E foi aí que nós contamos para a irmã que ela não estava grávida. Ela achava que estava, sabe aquela gravidez psicológica que o ventre até incha? E ela ouviu a revelação e continuou ouvindo. E veio e trouxe o seu esposo. E nós começamos a evangelizar aquele esposo que estava desviado e não tinha força para voltar. E ele foi voltando, e começou já a trazer a Bíblia, e começou já a dar glória a Deus, e nós fizemos apelo, ele veio na frente, voltou para Jesus, nós oramos com ele, foi aquela benção toda. Mas um dia ele caiu enfermo, ficou oprimido. E eles não apareceram mais. E
Minha esposa procurou saber, foi lá na casa dela e ficou sabendo que ele estava em cima do leito doente à morte. E a minha esposa me chamou, vamos lá fazer uma visita, porque ele está muito mal. A família dele toda espírita. E a vida dele já estava sendo entregue a Satanás lá no centro espírita. E eu, quando eu coloquei a mão na cabeça dele, e comecei a orar e não melhorava, e orava e não melhorava. Ele não estava comendo, ele não estava bebendo, ele não estava nada, ele estava morrendo em cima da cama, doente, oprimido. E o Espírito de Deus, quando eu estava orando na cabeça dele, falou assim para mim: coloca as mãos nos pés. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu fui colocar as mãos nos pés dele, o pé dele já estava ficando roxo. E ele falava: eu quero encontrar com a minha mãe, eu quero encontrar com a minha mãe. E a mãe dele já estava morta. A mãe dele é uma macumbeira. Já estava no inferno. O diabo se personalizou na mãe dele, estava aparecendo para ele a mãe dele, mas era o diabo chamando ele para ir para o inferno. E eu repreendi a morte que estava nos pés, eu repreendi aquela morte, e ele levantou da cama e não precisou ir para o hospital, já estavam querendo levar ele para o hospital. E ele, um homem muito grande, como queria levar? Morava no 3º andar do apartamento, e Deus libertou aquele homem. Mas ele nunca conseguiu voltar para a igreja, eles desapareceram. Há poucos dias eu encontrei com ele, ele não está na igreja. Sabe? Existem pessoas que vão querer entrar, passar pela porta estreita e não vão conseguir. Não seja você como um filho pródigo que preferiu ir para o mundo. Seja um filho fiel, assim como o filho mais velho, mas não procedendo como o filho mais velho. Quando você vê alguém voltando e Deus colocar na sua frente, você diga: louvado seja o nome do Senhor, porque essa foi a vontade de Deus. Mas você que está tentando ficar na igreja e não consegue, não faça como esse testemunho que eu falei sobre este homem que não consegue ficar na igreja porque a alma dele já está vendida para Satanás. Eu te digo, se a tua alma está vendida para Satanás, Deus quebra essa maldição da tua vida. Não tenha medo do diabo, tenha temor de Deus, que ele te livra das garras de Satanás. E tu que anda revoltado com tudo e não respeita ninguém, e não tem amor por ninguém, e não presta atenção nas opiniões de ninguém, e não ouve a palavra do Senhor quando te chama, quando te repreende, quando chama a tua atenção, volte-se para Jesus, porque Ele já está voltando. Que Deus te abençoe.